noite. Em nome do Clube de Leitura, agradeço a disposição da Fundação Rui Cunha por este espaço e para este nosso encontro. Hoje não vou fazer uma grande introdução porque a coordenadora desta sessão é a doutora Ana Paula Dias. O livro que nós temos para falarmos hoje é O Apicultor de Alepo, e Alepo está na berra, pelo pior, mas de qualquer dos modos é inserido dentro da temática deste livro. Passo a palavra então à doutora Ana Paula e depois continuamos a conversa. Eu acho que isto está ligado, espero que esteja ligado. Então, boa noite, eu agradeço também a vossa presença. Parece que hoje está a decorrer em simultâneo uma sessão de apresentação de um livro na Livraria Portuguesa. Foi uma coincidência infeliz, mas olha, escapou-nos e, portanto, vamos tentar fazer o melhor possível com o grupo que aqui temos. Eu queria começar por dizer que esta ideia dos clubes de leitura, creio que começou porque, em tempos, eu falei com o Dr. Chivá, que pertencia a um clube de leitura já há bastante tempo, e esse clube de leitura é online. É muito curioso porque duas das pessoas estavam em Inglaterra, uma ainda está, a outra está na Holanda, outras duas estão em Portugal e eu estou em Macau. E nós encontramos-nos com regularidade, mais ou menos mês e meio, 2 meses, conforme a nossa disponibilidade. E para mim foi extremamente gratificante poder ter pessoas com quem falar sobre livros e sobretudo ter sugestões de livros que normalmente eu não iria procurar, foi o que tem acontecido. E este, por acaso, foi um dos livros que nós lemos no meu clube de leitura e que achei que, por vários motivos que explicarei adiante, seria interessante trazer. E, portanto, os clubes de leitura, eu vou, antes de falar sobre o livro propriamente dito, fazer 2 reflexões convosco, e uma delas tem a ver precisamente com esta ideia do que é um clube de leitura ou para que é que serve um clube de leitura. Um clube de leitura não é para dizer coisas inteligentes sobre livros, não é para falar de teoria da literatura, não é para ler excertos longos de livros, é para nós falarmos sobre aquilo que sentimos quando lemos esses livros, o que é que descobrimos, o que é que nos faz pensar. E dessa minha experiência, por exemplo, do meu clube de leitura, muitas vezes a nossa conversa até extrapola muito para além daquilo que o livro propriamente dito nos traz. E eu acho que isso é uma coisa bastante importante. E, pelos vistos agora, eu li esta notícia no Expresso e achei curioso. Os clubes de leitura estão na moda e estão a proliferar em Portugal, mas também muito graças ao esforço do Plano Nacional de Leitura em Portugal, que, por acaso, uma das pessoas que faz parte do meu clube de leitura é precisamente a comissária do Plano. Na altura não era, mas depois tornou-se a comissária do Plano de Leitura em Portugal. E tem havido um esforço grande de levar isto junto das escolas, das universidades, de entidades privadas, de pessoas como nós que se juntam para ler e para falar sobre livros. E, portanto, eu queria sobretudo deixar esta ideia aqui muito, muito presente, que é, não temos todos concordar que é bom, não temos todos concordar que é mau. É precisamente o debate sobre as opiniões e sobre as ideias e sobre as sensações e os sentimentos que os livros nos suscitam que é importante partilhar. E, portanto, é esta a minha intenção ao trazer aqui este livro, com o qual eu devo dizer que aprendi. Os livros acho que não se destinam a que as pessoas aprendam, quer dizer, podemos aprender, mas não será o seu objetivo primordial. Mas eu, por acaso, aprendi bastante com este livro porque terão lido, certamente, e, portanto, como sabem, o pano de fundo é a guerra da Síria e a questão dos refugiados. E eu já tive a oportunidade de dizer isto antes, mas vou repetir porque acho que é importante. Nós, dos refugiados, eu penso que temos aquela imagem da televisão, ou dos jornais, ou das revistas, e, portanto, é uma coisa um bocado anónima, é como se fosse uma coisa plana, sem espessura, são refugiados, pois, é muito chato, é muito triste,
mas é difícil pormos na pele daquelas pessoas e perceber o que é realmente o drama de repente perder tudo, perder um país, perder uma família, perder uma casa, perder filhos, como no caso deste livro, e sobretudo o que é que as pessoas pensam e como é que elas se sentem e o que é que elas passam. São pessoas como nós, não é? Que têm exatamente as mesmas, os mesmos anseios, as mesmas necessidades. E foi sobretudo isto que este livro me fez pensar, foi tentar perceber o que era a guerra da Síria, porque eu via na televisão ou lia nos jornais, não sabia muito bem o que era, pronto, sabia que era uma situação complexa, uma situação complicada e tal, mas pouco mais. Portanto, uma guerra que dura há 13 anos, e fui procurar, não fiquei muito mais esclarecida no sentido de perceber que é uma coisa extremamente complexa, mas pelo menos fiquei com uma ideia mais próxima, mais esclarecida sobre o que é que está em jogo. E eu tirei isto da Wikipédia, não sei se na altura, penso que é relativamente atual, e como podem ver é um conflito que não é só entre o governo e forças rebeldes, é um conflito entre o governo e vários grupos que acabaram também por entre si disputar esta guerra e sendo apoiados por diversas nações. Portanto, acho que é uma coisa extremamente complicada e quem sofre as consequências na pele são as pessoas. E, portanto, a minha primeira questão, ou a minha primeira reflexão aqui para os meus colegas seria se acham que realmente os livros nos ajudam em termos de história. Eu acho que não é a primeira vez que isto me acontece com um livro. Eu lembro que também li o livro do Mo Yan, que também foi um prémio Nobel chinês em 2012. Li o Peito Grande, Ancas Largas, e que fala de 3 gerações na China. E também me deu uma perspectiva sobre a história que eu acho que é completamente diferente de ler os factos assim secos, não é? Os factos nos livros de história ou nos artigos sobre estas questões. E, portanto, era essa a primeira questão que eu colocaria aqui aos meus queridos convidados, que é a Marta Simões, que é uma cientista. Eu digo sempre isto, que eu acho ótimo ter uma amiga cientista, acho assim uma coisa rara, não é? É a primeira cientista que eu conheço. E o José Carlos, que penso que conhecerão, pronto, que acho que não preciso apresentá-lo, não é? Porque toda a gente... Pelo menos a maioria das pessoas. A maioria das pessoas conhece o José Carlos. E a minha primeira questão era mesmo esta. Acham que os livros nos ajudam a entender melhor a história, aquilo que se passa à nossa volta, do que ler nos jornais, ou ver reportagens, ou ver noticiários? Ajudam-nos a perceber melhor o interior, as motivações, as forças que levam a que determinadas coisas aconteçam? Posso começar eu? Oh. Desculpa. Ladies first. Obrigada. É assim, eu tenho vários problemas com este livro. Okay, que é ótimo. Um deles é que me faltou contextualização. A informação que a Ana está a dar, o livro não tem. Eu estava à espera de ficar mais... enfim, de aprender um pouco mais sobre este assunto e senti falta disso no livro. Agora, sim, transporta-nos para situações que espero que nenhum de nós tenha que lidar no dia-a-dia e sim, nesse aspecto há uma espécie de crescimento que nós acabamos por sofrer quando lemos o livro. Mas, não sei, faltava-me um bocadinho mais. Achei que isto foi bom no sentido de me sensibilizar para o assunto, porque uma pessoa vê o telejornal, mas depois desliga a televisão e acabou e não pensa mais no assunto. E nesse sentido o livro ajuda e sim, faz enfim, tem essa ação, pelo menos sobre mim teve. Mas faltou-me mais. Faltou-me mais informação sobre a Síria, faltou-me mais informação sobre a Alepo, faltou-me mais informação sobre a cultura do Médio Oriente. E eu vivi um ano no Médio Oriente, por isso estava à espera de ver um pouquinho mais de coisas que me fossem familiares em algum sentido. E faltou-me isso tudo. Agora, a história em si não é o tipo de história que eu leio. Ou seja, se não fosse o clube de leitura, eu nunca escolheria este livro, porque eu escolho livros para me fazerem companhia, para me distraírem, para me tirarem das dificuldades do dia-a-dia.
não para me porem num mundo tão pesado, vamos dizer assim. E passo a Bem, palavra. eu próprio já fui refugiado, eu e 500 mil outros portugueses. Em 74 fomos refugiados. Chamaram-nos retornados, mas é de facto um termo mal emprega. E eu nunca tinha ido a Portugal a não ser em visita, como poderia ter ido às Ilhas Salomão ou outra coisa qualquer. E, portanto, eu vivi também uma guerra civil em que várias potências estavam imiscuídas, a China através da UNITA, a União Soviética através do MPLA e o FNLA mais ou menos pelos Estados Unidos. Portanto, foi uma guerra civil muito sangrenta, com muitos mortos, muitos deslocados, não apenas os africanos brancos, mas também os negros. E, portanto, eu já vivi isso em discurso direto. Em relação... e com as mesmas dificuldades que ela descreve no livro. Portanto, o chegar às instituições e haver muitos bloqueios, o sentirmos-nos estranhos numa pátria que, enfim, pertencamente era nossa também, ao contrário da situação que ela descreve, porque não pertencem à mesma pátria, não comungam da mesma cultura nem da mesma religião. Enfim, mas isso seria para outro livro, porque também há bastantes livros já escritos sobre a saga dos refugiados portugueses regressados ao Portugal continental nos anos 75, através das pontes aéreas, mas não só, e também a busca de outros lugares para se refugiarem, como, nomeadamente, o Brasil e a África do Sul. Entretanto, voltando ao cerne da questão, que é o livro O Apicultor de Alepo. Já agora, falando um bocadinho da gênese do livro, não é? Esta senhora, a Christy Lefteri, que é a autora do livro, é também ela uma refugiada cipriota de uma guerra também ela estranhíssima, em que a Grécia tenta, nos anos 70, conquistar o Chipre e a Turquia, como resposta, invade o norte da ilha e até hoje continua a ilha a ser governada por duas potências diferentes e que, apesar de antagónicas, pertencem, mais uma bizarria, à União Europeia e à NATO. Portanto, quando nos vêm falar em incongruências e bizarrias, elas são, de facto, como as cerejas, não é? Vão aparecendo umas atrás das outras, ou como as uvas num cacho. Entretanto, eles foram para a Inglaterra, o que também é interessante, porque vão todos para a Inglaterra, o que é um caso que também dá que falar, não é? Porque é que toda a gente vai para a Inglaterra ou para os países da Europa. Faz-me pensar que, se calhar, e também mudaram de nome, porque antigamente eram imigrantes, agora são só migrantes. Portanto, o politicamente correto levou-nos para o Neolítico, em que éramos todos nómadas, coletores e caçadores, e estes aparentemente andam à coleta também de subsídios, não todos, mas muitos deles, e isso só se encontra, de facto, na assistência social das democracias europeias e não noutros lugares. Ela, em 2016, passa 2 verões num centro de refugiados da Grécia e é aí que contacta com uma família que, pela sua história, vai inspirar a ficção para esta novela. O que é que se pode dizer mais? Já fizeram um teatro desta peça? Pois eu não sabia, o Shiva disse-me isso, eu por acaso desconhecia isso. Em 2023, portanto, o ano passado, foi adaptado ao teatro por um senhor chamado Matthew Spangler. E ela tem vendido bem, já vendeu 1 milhão de cópias, portanto o livro tem vendido bastante bem. Mas isso é uma das coisas, desculpa interromper, é uma das coisas que me parece interessante, é que atrás do livro nós vamos descobrindo outras coisas. Talvez já descobrimos que há uma peça de teatro, se calhar até vamos tentar saber alguma coisa sobre isso, portanto também tem essa vantagem de nos levar depois para outros caminhos, para adaptações cinematográficas às vezes, etc. Em relação à contextualização da guerra da Síria, apesar da sua complexidade, eu vou tentar fazer um resumo. Bem, a Síria é uma ditadura, não é? Dinástica, um bocadinho à maneira da Coreia do Norte. Portanto, já lá esteve o pai, está o filho, e se calhar há de estar o neto.
Se calhar não, com o que aconteceu ontem, se calhar já Se não. calhar não. Mas o que aconteceu ontem está muito contextualizado pelo que está a acontecer no Irão e na Ucrânia também, não é? Eu não Quer dizer, sei se o Riad segue o português. You can understand Portuguese a little bit because okay, because your contribution would be interesting about what he said. He said later maybe you can. He said that Assad is a dictator, and we've been talking before, and you said the opposite. So I think it's also I didn't say the opposite. more or less. We're happy with Yeah. So I think it would be interesting to also to discuss Yes, of because the course. idea is that we all share our opinion. Yes, Okay, we are obviously. talking, but Yeah. please be. Yeah. Yeah, because what's the alternative? Well, top-head people, they got ISIS and Al-Qaeda, all those Yeah. people. Anyways, if we have to classify the regime, and it's a dictatorship, It's a even though maybe or not No, alternatives to it. honestly, the majority wants him. The majority likes him. But even with the majority, there is a dictator. Yeah. Yeah. Correct. Yeah, it is a name, it's a classification. Yes, yes. Yeah, and there are criteria to define it. Na Guerra Civil morreram 31 mil pessoas, segundo os dados que eu obtive Mais, na mais, Guerra mais. Civil. Agora? Não só em Alepo. Só em ok, Alepo. só em Alepo. Só na Vocês cidade de não. Alepo morreram 31 mil pessoas. E surgiu porque foi um bocado por o efeito dominó do Arab Spring, não é? Da Começou Primavera na Árabe, Tunísia sim, e sim, depois sim. se foi alastrando a outros países árabes, islâmicos e, portanto, quando os insurgentes começaram a pôr em causa o regime de Assad, a Rússia aliada veio e bombardeou massivamente as cidades, sobretudo nos anos de 2015 a 2018. E é nesta altura que há uma grande massa, daí ela ter ido à Grécia em 2016 sim. e tal, que era quando estavam... Mas houve, por aquilo que eu sei também, pronto, como disse, assim, este livro despertou-me para esta questão e houve depois outros grupos, nomeadamente Estado Islâmico, outros grupos que se foram juntando e que começaram também a disputar o território entre si. Certo. Portanto, é uma situação absolutamente explosiva e absolutamente complicada. Não foram só pessoas contra o regime de Assad, depois aquilo, houve ali uma confusão enorme e... Que cheirava a petróleo e gás natural. Pois, exatamente. Sim, houve territórios que foram conquistados, porque depois há sempre nesta altura algum vazio de poder, não é? Claro, É exato. a força militar que conquista ou perde territórios. Portanto, o ISIS sim, começou a conquistar territórios, os curdos também, e daí Sim, a os Turquia curdos ter também, entrado da no Turquia, conflito certo. porque não lhes interessava curdos organizados nas suas fronteiras quando eles querem eliminar os curdos de dentro do seu próprio território. Havia o Irão com os seus proxies, nomeadamente o Hezbollah, que também estava instalado na Síria, e, portanto, era uma guerra feita muitas das vezes por tabela, através de pessoas comanadas, não é? Exato. Sim. E pronto, precisamente a invasão, o ISIS consegue estabelecer o seu território entre os anos 14 e 17, e depois, em 16, dá-se a invasão da Turquia. E também é interessante, eu hoje estive a ouvir um programa muito longo sobre um livro que a Merkel escreveu recentemente, chamado Liberdade, em que também se foca, e ela tenta justificar, eu não li o livro, acho que são 700 páginas. É bom para ti, mas em que ela tenta justificar o porquê de ter acolhido de repente 1 milhão de refugiados e, segundo os comentadores, não foi só uma atitude altruísta e solidária, mas também à pesca dos skills, porque havia pessoas a fugirem da Síria, habitualmente são os primeiros, como sempre na história, mais capacitados. Com mais dinheiro. Aliás, o livro foca essa questão. Há uma altura em que o traficante, mesmo quando eles vão já embarcar para a Inglaterra, diz:
tu tens sorte, diz ao Nuri, tu tens sorte porque tu tens dinheiro. Portanto, na verdade, muitos dos imigrantes, dos refugiados que chegam até à Europa são, na verdade, os mais privilegiados, porque depois há os outros que não têm nada de nada e Pois, que ficam lá como carne para canhão, basicamente. Pois. Portanto, algumas pessoas viram nisso uma certa comoção com a situação por parte da senhora Merkel, até porque ela pertencia a uma família evangelista. O pai dela sai de Hamburgo em sentido contrário, portanto, de uma Alemanha ocidental para a Alemanha oriental, porque quis, onde tiveram uma vida melhor do que a maioria das pessoas, mas, contudo, ela foi criada num ambiente religioso e, enfim, piedoso, caritativo, e misericordioso. Mas eles dizem que poderá ter havido uma componente misericordiosa, até porque ela ficou muito escandalizada, sobretudo com aquele episódio dos 70 mortos dentro de um caminhão. Todos nós lemos essa notícia nessa altura e, portanto, era um mix de coisas, um sentimento misericordioso, mas também a oportunidade de ver ingressar na mecânica produtiva da Alemanha uma série de gente muito capacitada, sem dificuldades financeiras e que rapidamente se ia integrar sem ser um peso para o Estado Social. Eu lembro-me, agora estavas a falar e lembrei-me daquela criança que apareceu numa praia, lembram-se que essa imagem percorreu tudo e mais alguma coisa, com uma t-shirt vermelha e uns calções azuis e durante ali 2 semanas, talvez, as pessoas andavam todas muito comovidas com aquilo e depois passamos à frente e já ninguém quer saber, não é? Mas eu permitia-me discordar de uma coisa que disseste e, por favor, digam coisas também, está bem? Não vai precisar só nós a falar. Quando tu disseste que eles vêm para a Europa porque é o único sítio que lhes dá subsídios, eu acho que isto é uma ideia que às vezes as pessoas têm que eu não concordo totalmente, porque eu não vejo um refugiado, um imigrante, como lhe queira chamar, como uma pessoa que vai à caça de subsídios. Eu acho que todos nós temos esse impulso de procurar uma vida melhor, uma vida em segurança, uma vida tranquila, uma vida sem guerra, um sítio onde possamos educar os nossos filhos. Eles perdem um filho num bombardeamento e, portanto, eu penso um bocado não, custa-me, das coisas que mais me custa é aquelas coisas que nós vemos no Mediterrâneo, pessoas que vão desesperadas, que sabem que podem morrer, e acontece também com eles sabem que vão atravessar num barco e que é uma travessia perigosa e que podem morrer, mas as pessoas arriscam tudo para terem uma vida mais segura e para sobreviverem, basicamente. Portanto, às vezes, quando há essa... Claro que a Europa não pode acolher todos, não é? Seria um trabalho também, uma responsabilidade, digamos, dos países árabes que estão em paz e que estão ali à volta, etc. Mas, tal como a senhora Merkel, eu mais pelo lado piedoso, acho que é realmente... A questão é que, se calhar, temos que dividir a população imigrante em categorias. Os refugiados de guerra, por razões óbvias, têm que ser acolhidos porque estão a fugir de situações de morte. E depois há os migrantes económicos e aí temos que ver até quando é que nós, Europa, podemos, mantendo a nossa riqueza, contribuir para a pobreza dos outros, porque senão às tantas o nivelamento é quase sempre feito por baixo e nunca por cima. Eu, pelo menos historicamente, nunca ouvi falar de nivelamentos por cima e, portanto, vai tudo para a pobreza. E, por último, agora também se fala muito dos migrantes climáticos e eu também pergunto para onde é que vão, por exemplo, os de Valência, não é? Ou das cheias da Áustria, etc. Portanto, é uma questão global. Se vamos todos fugir, vai-me parecer um bocado caótico o movimento de onde para onde e porquê. E agora eu vou dizer uma coisa básica, mas é assim, enquanto não houver uma distribuição mais equitativa da riqueza,
Não vai Pois, haver. não vai, vai nunca haver, houve. não vai Nós haver. estamos aqui Mas, há dezenas de milhares claro. de anos. Mas eu também me sinto uma migrante económica. Eu estou Claro em que Macau. somos, claro Nós que estamos em somos, Macau. Também claro. somos um bocadinho migrantes económicos, não é? Absolutamente, absolutamente. Portanto, Absolutamente. é difícil julgar, percebes? Aliás, Assim, isso é muito interessante que estás a dizer, porque alguns comentários que eu tenho ouvido acerca da contribuição que os migrantes estão a dar, nomeadamente para o nosso pequenino Portugal, é que quando eles chegarem à idade da reforma, vão fazer como nós. O dinheiro vai todo para o seu país de origem e Sim. qual foi o outcome da sua permanência lá? Sim, exato. Sim, agora. Sim, sim. Passa ali Não só. Eu não sei se as pessoas têm uma noção de quanto é que os imigrantes contribuíram em 2023 para o Fundo de Segurança Social. Temos lido. 3 mil sim. milhões. Sim. 3 mil milhões. É por isso que qualquer governo em Portugal está deliciado com os imigrantes, independente de viverem mal, de serem maltratados, enfim, em termos são explorados, etc. Mas foram 3 mil milhões e este ano já está quase a chegar. Ou se calhar vai ultrapassar os 3 mil milhões. Não, claro que sim, nomeadamente em Portugal. ali, É sabido que com o déficit da população na Europa, alguém terá que ocupar o vazio, não é? Sim. Mas eles não trazem só ganhos, trazem despesas também. Sim, hoje havia uma notícia no jornal. Também trazem despesas. O meu comentário era apenas dizer isso, efetivamente, que eu compreendo que se tenha essa visão, mas essa visão, para mim, não está correta. Os imigrantes que nos entram pela porta dentro também contribuem para a riqueza nacional. E muito. E não é só, não falo só do Fundo de Segurança Social, não é? Falo também que eles trabalham, não é? Não podemos tomar a nuvem por Juno, não é? E por isso eu penso que... Agora, se me dizem se podemos abrir a porta e então vamos importar, não. Importar à medida das nossas necessidades, penso que é essencial para o nosso desenvolvimento, não é? E da Europa toda, toda. também é das notícias a quantidade de pessoas que chegam às ilhas mediterrânicas, não é? Em Lampedusa, etc. Aliás, em que a população migrante já é maior do que a população retrata a questão da autóctone. Grécia, daqueles campos sem... Mesmo em relação à Alemanha, em que, pronto, os imigrantes mais ricos, não sei quantos, com uma maior capacidade produtiva, e não sei quantos, isso é tudo muito bonito, simplesmente a Alemanha tem um déficit de mão de obra estudado nos 10 anos seguintes. E se não tiver lá os imigrantes, não tem quem trabalhe nas fábricas. Primeira questão. Segunda questão, Portugal é um país que eu acho espetacular porque acolhe, e às vezes acolhe demais, e eu acho que deve acolher toda a gente, desculpem lá, que há espaço para todos. Mas em questão, há setores em Portugal que, se não fossem os imigrantes, não funcionavam, não existiam. Temos a agricultura, que se não forem os nossos amigos daqui do Bangladesh, e não sei quanto, que são quase a totalidade dos trabalhadores agrícolas, não existia agricultura em Portugal. Temos o turismo, que se não fosse a totalidade dos imigrantes brasileiros, não existia turismo. E todos eles contribuem com riqueza, porque trabalham. E todos eles contribuem para a segurança social, que se não fossem eles, ninguém recebia pensões. Não, claro que não. Bem, estamos a ir para um campo muito político. E eu sabia que este livro ia conduzir a isso. É natural. É inevitável, é completamente natural. É que isto é uma questão política, pura e dura. Pois, Pura e dura. economia política. Pura e dura. Pura e Agora, dura. em relação à questão que foi posta inicialmente, que essa é que me interessa, sobre o livro. Se o livro nos dá uma informação histórica, se nos faz despertar para a história. Eu costumo dizer que sou uma leitora compulsiva. Leio tudo que me aparece à mão, leio tudo. Eu li 2 livros que me despertaram exatamente para a história. Um foi, eu não tenho memória do
nome dos livros. Sim, não interessa. O que interessa é a Um experiência. foi sobre, A experiência em si. antes da Primeira Guerra Mundial, do Império Otomano e da decadência do Império Otomano. A gente vai falar a história, dar-nos uma pouca informação, e eu com aquele livro tive uma noção muito mais precisa do que aconteceu àquelas populações todas que viviam, que faziam parte do Império Otomano. Muitas das quais foram deslocadas do sítio onde viviam há centenas de anos, com o caso da Grécia. Havia uma população muito grande do outro lado, mas que passaram a ser gregos e foram deslocados de um dia para o outro. Esse foi um dos livros. Outro livro que eu estou a ler atualmente tem a ver com a Revolução Industrial inglesa. A gente não faz ideia do que foi a Revolução Industrial. Eu só lendo esse livro, e eu há alturas que tenho que parar e paro 2 dias ou 3, porque fico tão chocada. Sim, é tão brutal, não é? É tão Sim, brutal sim. a informação que eu não fazia ideia. A gente, foi ótimo. Foi, A Inglaterra fez muito têxtil, foi não sei Exato. quanto, desenvolveu máquinas. E o resto? E a As população? pessoas, o que é que acontece às pessoas? As pessoas, as crianças que trabalhavam 16 horas, com 5 anos, 6 anos. Quer dizer, isso não nos é dado. Eu acho que os livros, nesse aspecto, têm essa vantagem. Sim. Alguns livros, não todos, exato. Não é todos. É isso, Há alguns, outros exato, livros que a exato. gente E lê neste só para caso, passar tempo. isso acontece, exato. Não, quer dizer, faz-nos mergulhar, não é, dentro de... Se calhar a Inglaterra é fantástica em tudo, até na colonização, não é? Que fez em todo o mundo essa. Mas olha, o Chivai eu sei que tem uma opinião também sobre o livro e não neste aspecto, nós já tínhamos falado um bocadinho sobre isso, sobre a escrita, sobre até um bocadinho vai ao encontro daquilo que a Marta referiu, portanto, se calhar agora... Sim, mas eu ainda voltava à primeira pergunta. Ok. À pergunta que a Ana Paula pôs, que é o que é que nós aprendemos com os livros? Que eu acho que nem a Marta nem o Zé Carlos responderam diretamente. Falaram sobre este livro em si, mas na globalidade dos livros não falaram. E o que eu tenho a dizer é o que é que nós aprendemos imenso com os livros. Tanto assim é que esta história dos clubes de leitura estarem a proliferar tem também a ver com a nova ideia do ensino da história. Isto é, há muitos professores de história hoje em dia que, para ensinarem história, dão aos seus alunos romances. Isto é, estão a falar sobre determinada época ou determinada altura da história e então escolhem 3 ou 4 livros que distribuem na sala de aula. E, passado algum tempo, discutem. E chegam à conclusão que os alunos se interessam muito mais pelos romances do que pela história, porque a história é seca. É seca. E quando se fala sobre determinada guerra, por exemplo, não se fala do que aconteceu na guerra propriamente, não se vê sangue, não se vê as feridas, não se vê as feridas, não se vê essas coisas, etc. E depois das motivações também. Ao passo que no romance essas coisas podem aparecer mais ou menos descritivas, mais ou menos, etc. Podem ser um motivo depois para se fazer a discussão. E é por isso que os clubes de leitura servem precisamente para isso. Em determinada época, a rever algumas destas situações, provavelmente de uma forma mais humana, que o livro de história ou a história não nos vai dizer. E é precisamente um bocado acerca disso que, voltando à pergunta daquilo que eu disse também à Ana Paula, eu propriamente não gostei do livro. Também não. Portanto, eu não gostei do livro. Não gostei do livro porquê? Por falta do contexto, por falta desse contexto. Mas não é um livro político. Claro que não, sim, claro que não. Mas não, o livro em si, é como a Marta diz, não me dá o contexto. E por isso mesmo é que eu quando... Pronto, mas faz a abertura para... Eu acho que, apesar dela...
Espera. Seria um livro de 1000 páginas. Espera. Não é isso, não é isso, Eu não é acho- isso. Isto é, o livro não nos situa propriamente. Foi por isso que eu pedi e ele está cá, eu vou falar agora um bocadinho com I want to talk with you because when we read the book, we have no context Mas eu about acho the que o livro war. não tinha que dar o contexto. And- But this is Não not precisa de ser não the precisa de problem ser of mas um the bocadinho. writer. Não, porque o She livro wants to talk é about something. Okay, there's no são problem. os The problem refugiados. for É o me refugiado, o livro is dá-nos o refugiado. Mais ou menos. O que é que se faz? Aleppo. There's no description about Aleppo. Há pouco. Portanto, por exemplo, ela fala na como é que se chama aquilo? O que fala no mercado, Certo, fala nas fala casas, do soco, no fala do deserto. mercado, mas depois não tem descrições. Sim. E eu preciso de descrições. Foi por isso que eu dizia assim: what about Aleppo? Because in the book, is missing the description of Aleppo. Is missing the Aleppo já está description about the old city and what was the destruction of the old city. Because Aleppo is a world heritage. Yes, it is. But when I read the book, I have nothing about that. It's also the industrial capital of Syria. Yes, So but it's very important. What they did is they dismantled all the factories and moved them to Turkey. You know, during the war, you know, this is the information that we need. they destroyed an old market. Yes, the old completely. market, but I only have a few lines about that. Mas, se me permite interromper, eu acho que o livro é mais sobre a questão do refugiado. Qual é o percurso de um refugiado? O que é que acontece àquelas pessoas? Pronto, elas sabemos que têm que partir porque o país está em guerra, está a ser destruído, há mortes, sabe? E depois eu acho que o livro se centra na ideia de que aquele casal perdeu uma vida, tinha uma vida e perdeu uma vida, e passa por situações incríveis, horríveis, da travessia do mar, da violação da mulher, da exploração dos traficantes, e até chegar ao sítio onde queriam chegar, a Inglaterra, e a ideia é eles conseguem recuperar daquilo, consegue-se, na verdade não são eles, é que nós conseguimos, depois de tanta dor, tanta destruição, tanto mal, conseguimos ter uma nova vida, conseguimos ultrapassar, conseguimos seguir em frente, pronto. E eu acho que o livro é mais sobre isso, sobre a questão do refugiado, do que propriamente o contexto. Sim, é-nos dado, e não acho que falta assim tanto contexto, porque ele fala sobre as abelhas, o trabalho dele, as reuniões da família. Eu acho isso uma coisa importante também, Mas não tudo aquilo que chega. perderam. Eu leio o livro e não consigo imaginar. Não consegue vir a ler. Sim, não consigo. Mas eu não quero ver Alepo, eu quero ver a vida, quero ver a vida. Mas até para perceber a a vida- viagem deles, porque sim, o livro é realmente a história da viagem deles, do que lhes É acontece. a história, Mas, sim. tendo em conta que é a história deles, porque não é Sim. só do Nuri, que é o personagem do masculino. Núria da Afra. Assim. A Afra depois não. A Afra, mas não chega a perceber se ela quer ir para a Inglaterra, ela vai porque o Nuri força. Sim. Ela, depois dos acontecimentos Sim, iniciais, ela perdeu um ela não tem filho, nada. ela perdeu um filho, o filho foi morto à frente dela, Sim, ela mas- provavelmente não quer nada, está Mas, completamente provavelmente, perdida. mas a autora não nos dá nada. Dá-nos precisamente essa apatia dela, a sua Só- cegueira. A sua cegueira só- é uma forma de lidar com tudo aquilo, a apatia e a cegueira. Eu fico à espera de mais, porque, quer dizer, com tanto sofrimento, Uhum. parece que falta reação, parece que falta o sangue que nós esperamos ver, falta o cenário em si. Eu estou um bocado consonante com a Marta. Sim, sim, eu até sei, eu sei, eu até sei. porque uma das coisas que me marcou neste livro é, pronto, o personagem principal, e a mulher principalmente, diz: viu o filho morrer numa explosão. Uma Pronto, bomba, e fica um atentado à traumatizada. bomba, um E fica atentado à traumatizada. bomba, sim.
Então o que é que acontece com o Mustafa? O Mustafa viu o filho morto. Por vingança, mata 2 dos que mataram os miúdos. E depois, ao longo do livro todo, a gente não vê o Mustafa sofredor. Quer dizer, o Mustafa depois fugiu para a Inglaterra e a Inglaterra continua a ser o professor de biologia, penso eu, não é? Aí a tratar das abelhas e não sei o quê. E a gente diz, então e o Mustafa não sofre com a morte do filho? Sofre. Mas não o está livro não diz explícito. nada. Não está... Quer dizer, não Mas há cabe- nada no livro que me Silva, diga que o Mustafa... cabe a nós, leitores, também preencher as Eu não sei, lacunas. eu acho que um pai que vê morrer um filho, e que, aliás, ainda por cima esta descrição está muito bem feita. O Mustafa manda a mulher e a filha para a Inglaterra, logo no início da guerra, e depois eu já não sei o que é que está à espera, para depois ir ele e o filho. E enquanto estão a preparar essa ida deles para a Inglaterra, o filho desaparece. E fica montes de dias sem aparecer. E o pai sem saber do filho e até deixa o trabalho. Shiva, desculpa interromper. Eu acho que aqui o leitmotiv, o fio condutor da novela são as jornadas. Uma interior e outra exterior. Tá bem, mas Na e qual é a exterior, jornada? na exterior eles vão em demanda de uma coisa que não sabem bem o que vão encontrar e que, portanto, tem que ser vista no seu cotidiano. Hoje saem de Alepo, amanhã estão na Turquia, depois não sei quantos dias na Turquia, depois vão para a Grécia, depois é o Mediterrâneo, depois e não podem fazer planos. E depois há uma relação interior, traumática, ambas, tanto o exterior como o interior, mas que vai deteriorar a relação do casal. Não só pela morte do filho, mas também porque ela cega, uma espécie de cegueira histérica, médica, atenção, que é médica. Exato. Porque no fim ela começa a ver. Ela começa a ver. Portanto, Que é a também recusa traumática, a recusa de querer ver a realidade. E, portanto, ela está monotonicamente num nihilismo, numa negação. Uma apatia, ela está apática. E ele também não Ele entra cria- numa ele cria a cegueira, personagem- ele entra numa espécie de delírio. Ele vê vê personagens um que miúdo não que- existem, exato. etc. A própria escolha, porque é um apicultor e não um serralheiro. Pois. Vocês viram alguma coisa metafórica na escolha? Vi a abelha morta, a abelha sem asas. asas. Há uma abelha sem asas que ele encontra, que é uma metáfora também da vida deles, que é de repente a abelha perde as asas. E perde a colmeia. E perde a colmeia e mesmo assim ele tenta alimentá-la e ela sobrevive. A abelha... E também porque as abelhas, como é sabido, são insetos com uma alta Sim, organização. os livros, é assim, uma das coisas que eu acho ótimo nos livros é que eles realmente não podem dizer tudo. Cabe a nós, leitores, também preencher Pois, essas lacunas. Eu até acho. Essas Pronto, lacunas ela todas. fala da Síria porque ela esteve num campo sírio, mas podia ter sido no Sudão, Sim, claro, podia ter sido nos Rohingya, Sim, aquilo que podia acontece, ter sido sim, no que outro acontece lado com qualquer, ele, porque o que não sim. falta aí Sim. são genocídios e translações de população de A para B. Portanto, é coisa que não Sim, falta. exato. Portanto, no meu entender, Sim, atenção, sim, e, não, sim, sim. e estou a falar só por mim, o que eu vi aqui foi mais a jornada Exato. traumática Bom, externa exatamente. versus a jornada traumática Eu também vi isso. interior. E não precisamos ter Pois. pronto, esse contexto Agora, depois, todo, nestes nem livros também descrições acaba... geográficas ou- You can't compare so-called refugees from Syria to the Rohingya refugees because they're pure refugees, the Rohingya. In Syria, a lot of the so-called refugees, they flew out. They flew from Jordan, Lebanon, Turkey. They were doctors, they were engineers, scientists, and mostly technocrats. And the German took everybody. Yes, they said this before. swooped in and took, and they wanted to destroy the fabric of the country. When you take all the technocrats from a country, it's going to crumble because who is going to take care of who and how. So you cannot compare what happened
No, in but Syria, I'm not comparing some the of the- outcome. I compare the process. The process. You have to leave your house, your Yeah. family, your friends, your culture, your safety Yes. port, start and again. then you go somewhere that you don't know, and you don't even know if you will Can start again or not. can start or will be accepted by the community, But a and so lot on of and so on. those So were- is the they and the were process in preparing my to go. my concept They were- is the same for They everybody. were prepared to go. They sold their property. They didn't really abandon. Not everybody was jumping on boats and going from Turkey to Yes, Europe. yeah. Like, they Yes, took- this character, Germany he took- had money. He could Germany do, he took a could do lot the of- journey because he had money. took the Yeah, best that, of the that is best, said in the book. of Syria, college professors, everything. Yeah. They wanted to tear down the fabric of the country from within. Yeah. you But know. in this They book, wanted to collapse. in this book, they didn't choose engineers, doctors, or Yeah, architects. they choose. She chose common people. Well, He was a beekeeper, and she was a painter, yeah. a weekend So, painter. Yeah. So quite common people, and they had to hire a trafficant. The traffickants, yes. So they didn't buy the ticket to go to London. They had fake They documents. had to contact bought a refugee trafficant. Right. And they've been in camps. Smugglers. The The smugglers, smuggler, yeah. the They, smuggler, they, the they, smuggler, yes. they've been in camps with terrible conditions. In these camps, they saw something I thought it was really amazing. Sorry, I'm going to change to Portuguese, ok? Havia antigo ministro num dos campos de refugiados que tinha uma rede de pedofilia e os próprios refugiados depois mataram-no. Portanto, quer dizer, isso fez-me lembrar o ensaio sobre a cegueira do Saramago também, que estás numa situação completamente terrível. Tens um asilo de pessoas que estão cegas, mas dentro do grupo dos cegos há um outro grupo que explora os cegos. Portanto, aqui é uma coisa também terrível. Os próprios refugiados exploram... Basicamente, novamente, é maldade, a minha, é o mal. a minha leitura é There que was a lot of brutality. não é só a malignidade da guerra, é também a malignidade Sim. dos que se aproveitam Então, da guerra, exato. de todos os parasitas que se alimentam da guerra e das consequências. Não apenas o aspecto militar, mas o aspecto dos civis, que veem ali uma forma de ganhar dinheiro. Aliás, ele a dada altura entra numa carrinha onde está um morto e ele alerta o motorista para que está ali um morto, só que o morto já valia dinheiro, mesmo morto, e portanto o motorista aponta-lhe uma arma à cabeça e diz: se não te calas e não ficas quieto. Vais fazer companhia. Portanto, não é só a malignidade dos governos, dos insurgentes, de quem tem armas, é a malignidade humana em geral que fica em evidência no livro, digo eu. Sim, claro. Com certeza. É essa a ideia. A malignidade está tão presente que ela própria é uma sanguessuga desta situação. Certo? A Alepo está a acontecer. A Alepo está sobre a ferro e fogo. E ela, que teve a possibilidade de vivenciar isso de perto, aproveitou-se disto para fazer um livro. Isso aí não sabemos. Eu aí Ela que só contactou com os refugiados na Grécia. Aliás, ela não sabia a língua arábica e teve que contactar alguém na Inglaterra, um professor que a ensinou língua arábica para ela depois poder contactar melhor com as pessoas porque ela não foi nunca à Síria, era perigosíssimo ir à Síria. Portanto, ela nunca foi in loco saber o que era, como era e porquê era. Certo, mas trabalhar as coisas exatamente ou muito próximo do momento em que as coisas estão a acontecer é sempre muito numa situação de grande fervor, de grande calor. E se calhar esta senhora, eu não a compraria. E digo-vos, o título é sugestivo. Eu pensaria nele. Eu rodearia na livraria ou na papelaria, eu rodearia este livro e quereria saber mais disto. Mas não sei se... Eventualmente podia comprá-la. Agora lê-la não sei quando. Porque eu acho que todo escritor precisa de algum distanciamento das coisas, precisa de guardar as ideias muito tempo numa caixa fechada e depois deixá-la abrir com um certo cuidado. Construir... É isto que eu penso.
Mas também penso que se isto é um clube de leitura, eu vou sair daqui sem vontade de ler. Porque um clube de leitura tem que nos despertar para o livro, para os livros, basicamente. Se bem que os livros chegam a quem chegam e não chegam a quem não chegam. E não há trabalho a fazer naqueles onde eles não têm entrada. As portas estão fechadas e ponto, não entram. Agora, se nós apanhamos aqui um lugar de acolhimento, nós devemos trazer à liça de que é preciso ler. O que é que cada um tira do livro? Cada um tira o que pode. Nós somos uma consequência do nosso próprio conhecimento. Se eu tenho sensibilidade para o lado humano das coisas, eu vou por aí. Se eu quero saber mais de história, eu vou à procura disso. No fundo, o que é preciso? É preciso chegar onde o Dr. José Carlos Pereira chega, que eu acho incrível. É uma visão tão vasta, tão consciente de que não há nada a fazer. De facto, é só mesmo enquanto uns sofrem. Outros escrevem sobre isso e outros leem sobre isso. E só me resta dizer, felizmente, ainda não sou refugiada, ainda não estou a fugir de nada, porque se estivesse, sentir-me-ia só, ou então usada. É só isso que eu tenho para dizer. Sim, mas se as pessoas não escreverem... Em relação a... Se as pessoas não escreverem sobre as coisas, também nunca vamos saber... Não sei quantas pessoas na plateia terão lido o livro. Isto está anunciado há bastante tempo. Alguém teve ocasião de ler o livro? Não, ninguém leu o livro. Portanto, pois, isso é um bocadinho difícil. Porque a ideia é as pessoas lerem o livro e falarem sobre o livro. Pois, não, a ideia era... Não é despertar as pessoas para a leitura, a ideia é discutir a leitura. Cada um de nós, inclusive vós... É discutir a leitura, não é... Dizerem qual era a súmula. Não é uma sala de aula porque não há uma opinião certa, não há uma perspectiva certa, não há uma teoria, é falar sobre a nossa impressão de leitura. Portanto, o objetivo não é depois é assim, esse. Se nós quisermos fazer enfim, virtual também termo só de frequenta os comparação clubes de leitura entre quem uma entende que eles são... cinemateca e um clube de leitura, nós vemos um filme, todos juntos, e depois no fim discutimos cada um, de acordo com a sua história, sensibilidade, etc., o que viu. Neste caso do clube de leitura, uma vez que não é possível passar o livro para o lermos aqui, terá que ser lido em casa para depois, uma vez aqui, cada um falar da sua impressão. Claro. Porque senão acaba por ser um bocado um solilóquio. Uma apresentação, que não é esse o objetivo sobre quem leu o livro, não é? Neste caso, nós estamos a dar a impressão daquilo que nós lemos, quando era interessante, se vocês o tivessem lido, ouvir a vossa opinião também. Foi. Em PDF, sim, foi. Por isso é que eu li o livro, uma parte do livro, só que depois começaram a surgir jantares, almoço e jantares, e lá se foi. Não, mas voltando ao livro, e porque a ideia é mesmo partilharmos a nossa opinião. Claro. Eu li este livro em formato PDF e é uma coisa que eu confesso que não gosto. Para mim é um sacrifício. Eu gosto de ter o papel, o livro, gosto de pegar, gosto de virar as páginas, gosto de cheirar. Por isso foi difícil, foi uma tarefa difícil. Mas foi difícil não só pelo formato. É que este livro é muito indigesto. Eu não gosto nada de ler este tipo de coisa porque isto deixa-me mal disposta aos dias inteiros. Isto uma pessoa não... Pronto, mas não podemos só ler coisas eu sei. Abelhinhas e florzinhas e coisinhas boas. Podemos escolher. Mas, de vez em quando, assim, este tipo de livros é uma espécie de abre-olhos. Porque uma pessoa, assim, é o que eu estava a dizer há bocado. Nós vemos o telejornal e somos expostos às coisas que acontecem, mas depois o telejornal acaba e passou e a gente vai pensar nas nossas coisas. Mas este tipo de leitura, isto não... Fica, não é como o telejornal que a gente desligou, não. Isto mexe. Eu acho que isso é uma coisa boa. Mas eu não gostei nada de ler. Eu detestei a forma como os personagens reagiram ao sofrimento. Eu detestei o facto da própria história ser contada em várias linhas temporais. Que confusão, que esforço que eu tenho que fazer para tentar entender. Ok, agora estão daqui, agora vão para ali, agora estou aqui, agora estou acolá. Não. Eu, por acaso, não concordo nada com isso. Eu tenho uma coluna no Ponto Final, agora
que se chama O Silêncio da Memória. E há um livro que se chama A Cegueira na História, que é do Marc Ferro, que é um grande especialista da história contemporânea e também da colonização. E precisamente o nosso problema é o silêncio da memória. Portanto, se nós não tivermos... Vamos falar de um caso muito objetivo. A Revolução Cultural Chinesa matou 15 milhões de pessoas, compatriotas. Não há um museu da Revolução Cultural. Como não há um museu da Revolução Cultural, não se exorcita aquilo que foi extremamente negativo e que ainda hoje há resquícios disso. Portanto, Certo. O Auschwitz. Mas a Alemanha tem um... Aquilo foi tudo bem lavadinho. Os tipo, campos de colónia, concentração nos campos são de agora uma concentração. atração turística. Aquilo foi uma limpeza, uma pessoa parece que anda a passear, não digo porque conhece história, ou se não, Claro. quem não conhece a história É uma atração turística. é só para vender para 10 mil ou 20 mil ou 30 mil pessoas que vão lá. Ao contrário dos museus, por exemplo, o museu da guerra ou da bomba atómica de Hiroshima é completamente diferente. Não foi lavado, não foi transformado numa coisa para turistas. Aquilo mostra o que é que os japoneses fizeram e o que é que os americanos fizeram. E é isso que é muito importante nos museus de guerra. Mas em Berlim, desculpa, Natal, em Berlim também há um museu e uma estátua sobre a vergonha que, aliás, ainda hoje os alemães espiam isso, nitidamente. Sim, e nem gostam de falar sobre isso. Eles têm uma certa aversão de falarem sobre... Mas Berlim tem, por exemplo, na Polónia, eu fui visitar Auschwitz e fui visitar o outro, e aquilo está perfeitamente lavado. Não, ninguém diz que se fez lá o que se fez. Ele vende-se ao turismo. Os da Alemanha eu nunca lá fui. É passar ali à Cristina. De todo, acho que isso é uma versão, pronto, tem todo o direito de ter, mas é completamente errada. Eu fui educada no Colégio Alemão do Porto e, portanto, o currículo português e alemão, e o tema do nazismo, do nacionalsocialismo, foi uma constante durante toda a nossa formação. Todos os alemães, até hoje, portanto, são educados a saber o que é que aconteceu e espiam. Ao contrário de muitos outros países, pode-se acusar os homens, pronto, foi horrível o que aconteceu, etc, etc, etc. Isso estamos todos de acordo, como estamos todos de acordo relativamente à Revolução Cultural, etc, etc, etc. Mas, se há, do meu ponto de vista, e dentro, se há país onde, de facto, os crimes que foram cometidos, que não foram por nenhum de nós, foi por algumas pessoas de uma determinada geração, porque há uma parte da história que não se conta, que na Alemanha houve muitos atentados ao Hitler. O mais famoso foi em 1945, mas houve muitos outros. Portanto, havia uma parte considerável da população, com certeza que a maior parte estava a ser manipulada, também isso é óbvio. Agora, que se há país onde de facto a história relativamente recente é contada, transmitida e espiada, é a Alemanha. Isso aí não há... Pronto, foi a Auschwitz, não foi a Berlim. Há exatamente um cemitério onde nós, quando estava no Colégio Alemão, no 11º fazíamos sempre uma viagem à Alemanha. E um dos sítios que tivemos mesmo que ir foi exatamente esse cemitério, onde, um cemitério local, onde foram mortos exatamente os cabecilhas, porque depois houve muitos mais, os Stauffenberg, etc., onde foram mortos os cabecilhas desse último atentado. E pronto, e toda a gente conhece as figuras que se opuseram ao nacionalsocialismo e que por isso mesmo também foram mortas. Como nós dizíamos, os livros levam sempre a discussões, idealmente, que já não têm nada a ver com a história em si, o que é bastante... É que depois da Segunda Guerra Mundial não houve uma Alemanha, houve duas.
E uma das Alemanhas, mesmo que a outra quisesse lavar, a primeira ou a outra não deixaria. Portanto, isso é completamente impossível, essa lavagem de que estás a falar, Natália. Não, isso não existe. Isso não existe. Aliás, os filmes produzidos no Ocidente sobre a Segunda Guerra Mundial são sempre a diabolização Mas eu percebo dos o que é que ela está a nazis. dizer, porque as pessoas às vezes vão à Alemanha em Sistematicamente, eu turismo nunca e vão vi nenhum visitar que fosse os campos de apologista. concentração. Mas eu percebo o que é que ela está a dizer, porque às vezes vejo pessoas que vão à Alemanha e vão visitar os campos de concentração e tiram fotografias. E eu, por acaso, isso é que eu acho uma coisa muito pesada, acho Mas, tremendamente por exemplo, pesada. eu fiz uma visita, ainda era a União Soviética, estávamos Sim. na Glasnost, Só uma questão. a São Petersburgo, Sim. e nós, estudantes, fomos levados aos museus da guerra Certo. e ao cemitério dos mortos do cerco de Leningrado, que era assim que se chamava. Sim. Portanto, isso Mas faz aí parte há uma precisamente intenção da didática. instrução. Exato. Sim, E aí mas- ninguém nos leva a Auschwitz, nós vamos lá porque queremos, e quem diz essa diz os outros campos de concentração, mas é também uma forma de complementar aquilo que lemos, se eu quisermos acho que é ler, capaz disso. que vemos, se quisermos ver, e Sim. que ouvimos, se quisermos ouvir. Sim. Agora, a questão também dos campos de concentração. Pronto, eu estive na Polónia, onde também existiam. Agora, muito pouca gente sabe que existiram campos de concentração no norte de Itália, onde foram mortos judeus. Conheço casos de pais de pessoas que ainda cheguei a conhecer, fugiram da Alemanha, foram para a Itália, foram apanhados e foram mortos. Portanto, foram para um desses campos e acabaram por morrer. Aí sim, aí podemos falar de lavagem de lavagem da história, porque duvido que muitos italianos saibam isso. Pronto, não quer dizer que, como digo, foi tudo horrível, mas também não me parece que se possa continuar a falar só disso quando coisas horríveis que continuam a acontecer, não é? Basta O ver mal, os telejornais. pelos vistos, o mal, aliás, voltando ao livro, não é? Nós Exato, agora o estamos mal aqui a fazer continua, uma... não é? Quer dizer, o que está a acontecer no Médio Oriente é uma Sim, coisa horrível. o mal E não só. está entre nós. E pronto, e é isso. E por acaso eu acho que é importante que haja escritores que escrevam sobre as coisas, sendo à distância ou sendo em cima do acontecimento, porque é importante é a ter um única maneira. testemunho. Senão não tínhamos jornalistas também, não é? Porque De senão... 50 anos depois vai haver não sei quantos mais genocídios. Quer Exatamente. Dizer, E as coisas caem, as coisas caem no esquecimento. E essas coisas não podem ser esquecidas. Exatamente. Acho que, embora pelos vistos a humanidade continua sem aprender muito, mas... I think World War III started the day after the Berlin Wall came down. The day after the Berlin Wall came down. Remember Yugoslavia, all those Eastern countries, Eastern European countries, were falling like dominoes, their regimes, and also inside Russia, so all these other old republics, and so on and so forth. So you could say now it's probably the end of World War III. The World War III started the day after the Berlin Wall came down. Eu só para dizer uma coisa. A Marta diz, este livro é horrível, fica, impregna e tudo isso. Eu concordo. Só que acho que não é completamente verdadeiro o que ela diz. Porque eu acho que aquilo que é horrível no livro não chega a ser totalmente horrível. Isto é, acho que há uma descaracterização do horrível. Eu acho que deveria ser ainda muito mais horrível em termos de descrição. Mas isso é outro livro, Chico. Não é outro livro. Isso é outro livro. Não, é o mesmo. Na minha leitura, isto tem a ver com a jornada de um casal à demanda de um... Eu concordo com a isso forma tudo. como nós... Eu não gosto, vamos lá, ela não é uma escritora. Ela é uma senhora que presenciou... Uma escritora, não é uma escritora, já escreveu vários livros. É uma autora. Eu agora tenho lido frequentemente que hoje em dia se escreve mais do que se lê. E dá-me a ideia que ela pertence a... Pronto, agora estou a ser mauzinho também. Ela deve pertencer a esse grupo dos que escrevem mais do que lêem.
Mas isto é para não provocar. podemos. em Mas vez de a provocar. questão aqui não é Não é essa, nós não não autores. estamos a discutir, Não estamos a a discutir qualidade isso. da literatura Exato. em si. Sim. É a história, aquilo que nos faz Mas- sentir. mas Falta. alguém que saiba escrever muito bem teria feito a abordagem de outra Mas maneira. aí também estou outra vez como tu Necessariamente. era outro livro. É este, é assim, é este. O que eu acho e o que é, a que senhora é o que este- ficou, ela filha de refugiados. Ela própria era uma adolescente, creio eu, e portanto presenciou aquilo nos anos 70 no Chipre. Os pais foram expatriados num sítio diferente, embora com sucesso. Ela, por razões profissionais, creio eu, ou de voluntariado, tem Foi a voluntariado. é voluntariado, Foi tem a voluntariado. possibilidade de ir a um campo de concentração. E, sendo testemunha do que ali se passa, escreve sobre isso. Ela tem 3 livros, este é o terceiro livro. Sim. Pronto. O outro é sobre o tatuador de Auschwitz, acho. Eu li os títulos, mas não os passei para aqui. questão Tudo é- bem, Zé Carlos, eu concordo. Olha, eu concordo está com ali o isso Rui tudo. também quer falar. Certo. Aquele Eu Rui. concordo Não é eu este. concordo com isso. Só que eu estou a dar a minha Claro, opinião claro quando leio o livro e o que é que eu sinto. Portanto, eu acho que deveria sentir mais daquilo que ela me dá. Portanto, Exato, eu acho porque que ela as dá descrições pouco. dela Exato, são ela dá- acontecimentos que dá-me deveriam pouco. rasgar Pronto. a alma e não Exato. fazem isso. E não fazem isso. E depois, pior do que isso, de vez em quando há assim uns salpicos numas pétalas de rosas Sim. no meio daquelas coisas. Sim. Ah, pá, irritou. Sim, concordo. Irritou. A mesma Pronto. coisa. Só para dizer que me parece que a discussão que se fez aqui tem muito a ver com, especialmente com a senhora, tem a ver com uma coisa que me parece que é fundamental. Nós, quando não fazemos parte de um clube de leitura, vamos a uma biblioteca e escolhemos o livro que nós gostamos de ler e que nos Exato. interessa ler e qual é o motivo e qual é a discussão que se vai fazer, Exato. o que é que vai acontecer. Neste caso, isso não aconteceu. A senhora foi Sim. obrigada a ler Sim, um sim. livro e não gostou. E É não assim gostei. como o Claro. Chivá, penso eu, que se calhar lhe aconteceu o mesmo. E, portanto, cada um de nós procura aquilo que quer procurar. Sim. Porque a oferta é imensa. E a nossa cultura vai-se construindo de acordo com os nossos próprios interesses e os nossos gostos. Mas atenção, eu não gostei do livro, mas de alguma forma estou grata por o ter lido e por ter sido a sugestão do Clube de Leitura. Porque eu As nunca pessoas de pegaria vez em quando nele. gostam de ser abanadas. Isso Sim, faz bem. exato. Eu Isso nunca faz pegaria bem. nele de livre de espontânea vontade. Não Também pegaria. Mas acho que faz a diferença e faz bem, falta ler mas, este tipo de mas coisas. não é aquilo que nós gostamos mais. Não, Pois, não. é o problema Mas que passa de vez por em aí. quando faz falta. Não, a gente não faz só aquilo que gosta. Sim, A gente é faz verdade. muita coisa que também não gosta. E Sim, depois mas vai em termos de descobrindo. leitura, E depois em vai termos de descobrindo. leitura, a nossa Portanto, tendência é ir este buscar coisas livro que nos- provavelmente é como ela diz. Este livro, pelo título, eu comprava-o. Porque acho que tem um título muito romântico, o Apicultor da Alepo, e a gente não sabe o que é que está lá dentro. Mas depois, o conteúdo em si, eu acho que é interessante, quer dizer, é muito atual, fala das coisas horríveis da jornada dos imigrantes e das coisas todas. E depois tem vários pontos, por exemplo, sei lá, ele para mim, por causa daquelas visões e daquelas coisas, está num síndrome de pós-stress. Sim, é stress pós-traumático. Pois, sim, é sim. stress pós-traumático. Mas mesmo isso não é muito bem caracterizado. Mas é aquilo que eu acho. Pronto. Ela não é especialista em coisa nenhuma. Ela é uma voluntária que vai a um campo de refugiados, nota uma senhora, uma família com uns problemas específicos, pega nesse caso, não consegue Pois, e escalpelizá-lo. descreve, Ela pronto. não sabe língua arábica, portanto, ela não consegue Sim, manter diálogos com eles. ficciona a situação. E pega numa história e monta, mas é sobretudo para fazer a viagem interior do que acontece a um refugiado da Síria, do Sudão, Exatamente. da Arménia, dos E o- curdos, sim. dos rohingyas, dos busquímanos, dos hotentotes. É assim, eu também vou dizer assim, não dos foi esquimós. um livro da minha vida, não foi, mas achei muito interessante, precisamente porque me despertou para aquela questão inicial que nós começámos a discutir, que é
até que ponto é que um livro nos faz entender melhor a história e nos faz entender melhor coisas que se estão a passar à nossa volta e que às vezes nos passam despercebidas ou que são mais e que eles superficiais, fogem de uma etc. guerra Claro, de bombas, não, mas assim, entram numa guerra de malignidade nada, a outro exatamente. nível, Aquela em história que o dos armamentário é outro. É do exercício do pequeno poder, da exploração. Portanto, é uma jornada interior e exterior num processo de crescimento, porque eles vão sair dali mais crescidos, obviamente. E vão sair outros. Até porque o livro também, pelas suas limitações, é um bocado manicaísta, não é? Que é a diabolização de quem recebe. A senhora do Instituto de Ação Social é mazinha, é sempre a mazinha, e eles são sempre as vítimas beatificadas. Portanto, o livro também é um bocado manicaísta nesse aspecto. Que quem recebe é mau e quem procura é bom. E este manicaísmo também não foi dado assim de uma forma bastante blatã. E podia ter sido mais explorado, porque não é verdade nem só de um lado nem só do outro. Não são beatos os que vão, nem são diabos os que recebem. Certo, mas para além de sensibilizar, a autora também queria explorar a situação, porque afinal de contas escrever um livro não é para o deixar numa prateleira, portanto... Pois, já vendeu 1 milhão. Exato. Sim, mas aí não podemos criticar as pessoas, desculpem, eu aí sou completamente... De leitura. Não, estou a dizer agora a minha opinião. Eu aí sou contra, uma pessoa tem sucesso, não é pelo facto de ter sucesso num livro, como escritor, que está a ser um aproveitador, é porque se tem sucesso e se é vendido, é porque as pessoas se identificam e querem ler. Aí não concordo nada que... Porque um autor vende 1 milhão não é bom e é um aproveitador. Não estou a dizer se é... Faz-me lembrar a história do José Rodrigues dos Santos. Eu nunca li nenhum livro do José Rodrigues dos Santos, mas acho incrível que as pessoas diabolizem o senhor porque ele vende não sei quantos milhões de livros. Se ele vende, é porque as pessoas consomem e gostam e querem. Mas aqui e, portanto, não é essa a situação, não é a questão da quantidade que ela vendeu. É que há situações que geram mais leitores do que outros. Há tópicos específicos. Sim, mas isso é bom, Marta. É bom porque, mais uma vez, voltamos à mesma coisa. Não temos jornalistas, não temos repórteres, não temos... E as coisas passam-se e ninguém fala sobre elas. Eu aí não concordo nada. Pois. Aí não concordo. Minha opinião, como é óbvio, estás todo direito de ter a tua. Mas... Encerramos ou não? Sim, se calhar encerramos por fixação. Mas olha, eu queria só dizer uma coisa. Eu acho ótimo que tenha ouvido opiniões tão contrárias e que as pessoas tenham efetivamente discutido o livro e, como eu disse no início, que o livro nos leve para outras coisas. Falámos aqui de outras coisas, tivemos contributos muito interessantes, falámos de... Sim. Aquilo era uma ditadura, aquilo era uma autocracia, mas o povo gostava do autocrata. Isso era uma situação muito engraçada, porque há novos paradigmas da política que diz que já não é democracia versus autocracia, é um governo que faz coisas para bem das pessoas e os outros que não fazem, independentemente de ser democrático ou não. Claro. Isso era uma coisa muito interessante, mas isso sim, já mas era geopolítica. Sim, que não já sai... Não, mas dentro do modelo regimental dos países europeus, ele é um ditador, porque estas definições fazem-se também por contraponto, não é? Ele é um ditador porque nas nossas democracias as pessoas que nos regem são escolhidas de 4 em 4 anos. As pessoas não sabem, por exemplo, que ele foi um grande protetor e defensor das minorias religiosas, geralmente os cristãos. As mulheres iam à escola, que é uma coisa que não acontece em muitos países. Portanto, ele tinha... Daí a aceitação que a população tem em relação a ele. Correado claro, mas, por exemplo, no Irão também as mulheres vão à escola. Também vão à escola. Bom, vamos fechar. Okay. E fechamos com uma coisa positiva, porque eu acho que, apesar de tudo, depois desta cor escura que o livro tem, e ainda bem que o Zé Carlos falou, eu também... sou um refugiado. E o que eu tenho a dizer é muito importante, isto depois agora para a Marta, porque é cientista, é o conhecimento da mente humana. É que nós passamos por coisas muito más,
mas depois temos a capacidade de esquecer estas coisas mais. Esquecer. Não interessa, pode não ser um esquecimento total, mas silenciamos. É porque nós, para sobrevivermos... É o crescimento. Exato, porque nós, para sobrevivermos, temos que pôr algumas coisas de lado. A pedra em cima. Exato. E isso é que eu acho que é a grande potência da mente humana. Mas o livro termina com uma mensagem, com uma mensagem positiva. Ela Sim. recupera a visão, ou acho. seja, metaforicamente ela sai do niilismo em que estava, tanto que há uma altura em que eles dizem que ela vê mais do que ele, E ela tem diz, olhos. eu é que era cega, ela dá essa frase. Porque no livro, sim. ele tem uma realidade, embora algumas vezes delusional, não é? Mas ela cristalizou e só consegue ver aquilo daquela forma, até conseguir, lá está, pôr a pedra em cima do assunto e passar para a fase seguinte, que o Mustafa, a quem tu te referias, o Mustafa serve precisamente de contraponto a isto. O Mustafa toma decisões. Opa, aqui não posso viver, vou para ali e o que é que eu sei fazer? Abelhas. E foi fazer abelhas. Enquanto que abelhas inglesas, curiosamente, que eram as abelhas negras, diferentes das abelhas da Síria. Isto tudo é metafórico. Tudo isso tem, essa sim, parte tudo isso tem. Das metáforas foi engraçado. Ok, olha, eu agradeço imenso terem... A Natália quer dizer qualquer coisa. Não. Sim, ok. Não, pronto, é só porque sou muito... Sim, exatamente. O livro acaba por dar a liberdade ao leitor para ele próprio imaginar ou ir procurar elementos que o leitor acha importante para si próprio, aquilo que o sensibiliza no mais. livro. A mim acontece muitas vezes, estou a ler e depois digo, vou parar, deixa-me ver. E vou abro coisas e ando à procura. E para mim foi o que este livro fez, foi isso mesmo. Que a importância que aprendemos com os livros, eu acho que é isso tudo. E com os filmes. E com os filmes. Mas mais que os livros, eu não gosto muito do filme. Digo o piano! Por exemplo, para rematar, eu pouco sabia da história do Pol Pot e do 1 milhão de mortos no prazo de um ano e pouco no Camboja. E um dia andava a fazer browsing e vi uma coisa de Killing Fields. Não fazia a menor ideia do que era. Mas isto alertou-me para essa realidade e, tal como tu disseste, a pesquisar mais. Porque, tal como os professores, não têm que mostrar os caminhos. Os professores abrem portas, os livros abrem portas e os filmes abrem portas. O caminho que a porta abre tem que ser feito por nós. Exatamente. Zé Carlos, e as antiguidades? Estão bem, obrigado. Também abrem portas. Ui, se abrem. De que maneira? Pronto, olha, resta-nos agradecer terem vindo. Acho que foi uma ótima discussão. E vamos continuar, não é, Shiva? Sim, A próxima vai ser em janeiro. Não tenho data fixa ainda. E será muito provavelmente no Instituto Internacional de Macau. O livro está escolhido. Hermann Hesse, Siddhartha. O Siddhartha está bem, Pronto. Mas temos que fugir um bocadinho àquilo que já toda a gente conhece. Eu acho. Isso depende depois dos... Mas eu aí acho, pronto, tudo bem, mas eu acho que temos que fugir um bocado de livros que já toda a gente conhece. A ideia é trazer coisas novas. O Hermann Hesse não é nada fácil, mas o Siddhartha, sim. Sim, eu também não. Eu contatei com ele no meu clube de leitura. Também acho que não me disputaria.